Boa noite, bem-vindo mais um Memorial Casa. Que bom que você está aqui hoje, né? A gente vai passar um tempo louvando ao Senhor, ouvindo o que o Senhor tem para falar aos nossos corações hoje. Deixa eu orar com vocês? Vamos lá. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos, Pai, de ouvir o Senhor, de passar um tempo com o Senhor. Muito obrigada, Pai, porque nós sentimos o seu amor, a sua bondade em cada detalhe, Senhor. Continue conosco, Senhor, continue falando aos nossos corações e nós entregamos, Pai, tudo ao Senhor. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e nós queremos, Pai, mais uma vez adorar o seu nome, santificar o Senhor, agradecer por todas as coisas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tempestade, eu vejo
Vamos agora continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Não sei se você já sabe, nós estamos em campanha legado. Deus tem nos levado para um novo lugar, Deus tem nos levado para um nível maior de fé. Nós vamos colocar o QR Code na tela para você participar dos dízimos, das ofertas e também, se tiver vontade, na campanha legado. Gostaria de compartilhar uma palavra que o Senhor tem falado comigo nesses últimos dias. Para isso, a gente vai ler uma passagem bíblica muito conhecida, lá em Mateus 14, 23 a 33, a história de Pedro. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi à direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Para a gente entender um pouco essa história, Pedro, ele estava no barco junto com os apóstolos. E no meio de uma tempestade, Pedro, ele perdeu ali o controle, ele não sabia qual seria o futuro, ele não sabia se eles iriam sobreviver. Ele não sabia se ele podia fazer alguma coisa, não tinha algo que Pedro podia fazer ali, até porque eles estavam sem Jesus no barco, né? Jesus não estava com eles. Então o medo da incerteza já tinha se instalado. Quando Jesus apareceu de uma maneira sobrenatural, eles pensavam: pronto, agora nós estamos salvos, Jesus chegou. Porque eles já tinham presenciado muitas coisas incríveis com o Senhor. Ele já tinha vivido coisas com o Senhor, então eles tinham certeza que Jesus poderia salvá-los. E Pedro, ele vai e arrisca um pouco mais. Os apóstolos estavam ali, ouvindo aquela voz, mas Pedro vai e arrisca. Ele fala: "Senhor, se for o Senhor, me chama para que eu vá até aí." E o Senhor disse: "Venha." Então Pedro foi ao encontro do Pai. Ele foi ao encontro daquela voz, ele foi ao encontro de Jesus. Mesmo quando Pedro estava caminhando ali, e a Bíblia fala que ele teve medo e ele começou a afundar, Jesus já estava ao lado de Pedro. E aí Jesus rapidamente levantou Pedro com a mão e ainda o chamou de homem de pouca fé, né? Jesus ainda deu ali uma bronca em Pedro e falou para ele assim: "Eu estou aqui do seu lado", né? Se a gente fosse contextualizar no tempo de hoje, Jesus ia falar: "Eu estou aqui com você, por que você está com medo, né?" Mas Pedro não imaginava que ele poderia estar num lugar como aquele.
Pedro estava andando sobre as águas e ele estava andando ao lado de Jesus. Mas aí, por que a gente pergunta por que Pedro afundou? Por que Pedro, mesmo caminhando com o Senhor, ele teve medo e ele afundou? Pedro já tinha andado um pouco com Jesus, então Pedro já conhecia ali aquele trajeto ali, a experiência, a emoção de estar ali andando sobre a água, mas Pedro sentiu o vento. Ele permitiu que o vento viesse sobre ele com um medo, né? Hoje a gente tem os nossos problemas, hoje a gente tem as nossas dificuldades, os nossos medos de tomar decisões, as nossas lutas, e isso fala mais alto muitas vezes, né? Só que no caso de Pedro, o medo falou mais alto do que a experiência que ele tinha acabado de viver. Pedro estava andando sobre as águas e ele mesmo assim teve medo. Então ele substituiu a experiência que ele acabou de viver com o Senhor e permitiu que o medo tomasse conta. E a gente, falando de nós mesmos, nós temos muitos problemas. A gente não tem uma vida isenta de dificuldades, né? Nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas lutas diárias, nós temos as nossas escolhas, os nossos medos de muitas coisas darem errado na nossa vida. Mas o interessante é que quando Jesus ele fala sobre dificuldades, quando Jesus ele fala sobre o mundo que a gente tá, ele não prometeu que nós não teríamos problema, né? Ele prometeu, e em várias passagens da Bíblia, Jesus promete que ele estaria junto conosco. Ele disse que ele estaria presente. Lá em Mateus 28, 20, ele diz: ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Em Josué 1:9, que é um texto muito conhecido, Deus fala para Josué: não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso? Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Agora, o meu texto favorito, Salmo 139, ele diz: se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Então a gente sabe que teremos um vento forte de vez em quando batendo sobre a gente, né? E a gente sabe que mesmo com esse vento forte, com essas tempestades que no nosso dia a dia são os nossos problemas, o Senhor disse que Ele estaria conosco em todo o tempo. Em um momento de devocional, nós estávamos fazendo uma devocional em conjunto e nós estávamos cantando aquela música que fala exatamente sobre esse texto, né, sobre andar nas águas, né, que se o mar não se abrir, eu ando sobre as águas. E Deus falou muito forte ao meu coração sobre o tempo que a gente passa com Jesus, o tempo de caminhada. Porque quando a gente caminha com Jesus, no nosso dia a dia, no nosso ordinário, né, na nossa vida simples ali, nos nossos momentos de solitude, e a gente vai aprendendo do Senhor, a gente vai ouvindo a voz do Senhor, a gente aprende a discernir aquela voz, se essa voz realmente é do Senhor, se o que Ele está falando ali para o nosso coração. Nós aprendemos estar em lugares que o Senhor quer que a gente esteja. A gente aprende também não estar em lugares que o Senhor também não quer que a gente esteja ali. E a gente passa a conhecer o caminho do Senhor. E a gente entende, mesmo com algumas dúvidas, porque a gente gosta de lógica, né? A gente gosta de entender, às vezes, as coisas que o Senhor tem falado para nós. Mas mesmo em algumas dúvidas, se nós obedecermos e nós conseguirmos continuarmos caminhando com o Senhor ali no nosso dia a dia, na nossa devocional, no nosso tempo de qualidade com o Senhor, no fechar a porta, no ouvir o que Ele tem para falar conosco, no falar ao Senhor, abrir o nosso coração, compartilhar com o Senhor o que a gente tem
sentido ali naquele dia, naquela semana, quais são as nossas maiores dificuldades. No dia a dia, a gente vai aprendendo a conhecer mais o Senhor. E mesmo na tempestade, a gente ouve aquela voz e a gente identifica aquela voz. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 11 ao versículo 13, ele fala sobre as circunstâncias. Paulo, ele aprendeu a viver com o Senhor em todo tempo. O texto diz o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e a qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo nos ensina a caminhar com Jesus em todo tempo, em toda circunstância, mesmo quando a gente está num dia mau, o nosso ordinário, o nosso dia a dia, nos dias bons e nos dias maus, na fartura e na escassez. Esse é o convite que o Senhor tem para nós. Caminhar com Ele, conviver com o Senhor todos os dias, aprender mais do Senhor e identificar ali a voz do Senhor. Vamos voltar para Pedro. Imagina você na situação de Pedro. Você está num barco pequeno, numa tempestade em alto mar, e aí você escuta uma voz que talvez você não conheça. Você iria sair do barco no meio de uma tempestade e andar ali? Porque, sinceramente, no nosso medo, na nossa lógica, nós saímos do barco e a gente ia afundar. Consequentemente, nós iríamos afundar. Eu, particularmente, se eu não reconhecesse aquela voz, eu não iria. Tem uma história, eu não sei se essa história é verídica, e eu acredito que você já ouviu bastante essa história, que fala sobre um incêndio. E nesse incêndio, um prédio em chamas, os bombeiros tentam resgatar uma criança na janela e a criança não ouve os bombeiros, ele não obedece ali o comando daqueles bombeiros de pular, porque tem ali uma proteção para segurar aquela criança. E aí ele não pula, ele fica ali, os bombeiros vão ficando desesperados, mas aí eles têm uma ideia e colocam o pai daquela criança para falar, né, no instrumento lá que eu esqueci o nome, e aí o pai vem e chama o filho pelo nome. E automaticamente, na hora que a criança ouve aquela voz, reconhece que é do pai, e o pai fala, pula, e a criança pula, e ela é salva. Então, quando a gente conhece o nosso pai, quando a gente conhece essa voz que tem falado aos nossos corações, a gente caminha sobre as águas, né? Mas por que Pedro teve medo? Pedro conhecia aquela voz, mas mesmo com medo, Pedro foi. Ele tinha medo, é claro que ele estava com medo. Eles já estavam com medo ali antes de verem Jesus. Eles até se assustaram ao ver Jesus. Mas mesmo com medo, Pedro foi. Pedro tinha acabado de vivenciar muitas coisas com Jesus. Pedro conhecia quem era Jesus. Pedro sabia que Jesus tinha acabado de multiplicar pães e peixes. Pedro tinha vivido com Jesus se alimentando, coisas simples, refeições simples. Pedro tinha dormido ao ar livre com Jesus, ele tinha vivido nesse natural, nesse ordinário com Jesus. Então Pedro conhecia Jesus. Pedro sabia quem era Jesus e do que Jesus era capaz. Pedro e Jesus eles caminhavam junto com os apóstolos vários quilômetros a pé, imagino conversando, Jesus falando sobre as coisas do Pai. Então Pedro conhecia quem era Jesus. Então mesmo com medo, Pedro seguiu aquela voz e foi. Pedro conhecia o amor de Jesus, a bondade de Jesus, a fidelidade e o poder de Jesus. E quando Jesus disse vem, Pedro foi. Mas voltando ao medo de Pedro, por que Pedro afundou? Ele conhecia Jesus, conhecia aquela voz, já tinha aprendido muitas coisas com o Senhor, mas ele teve medo. Irmãos,
a gente tem medo, né? Quantas vezes a gente está orando e acha que Jesus não vai mais ouvir a gente? Quantas vezes a gente está para tomar uma decisão muito importante e a gente tem medo de tomar aquela decisão? Quantas vezes a gente está no meio de uma situação ali que a gente acha que não tem solução e aí realmente, novamente, a gente tem medo. E aí o inimigo, ele tenta dizer para nós, como ele tentou dizer para Pedro, que Pedro estava no lugar errado. O inimigo das nossas almas, ele diz, você não pode estar ali. Você não pode caminhar sobre as águas. Você não pode fazer essas coisas. Só que Jesus, ele disse para nós, lá em João 14, no versículo 12 ao versículo 14. Jesus diz o seguinte, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei com que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. O inimigo, ele tenta dizer para nós que nós somos pequenos demais para fazer grandes coisas. Mas o Senhor diz para nós que nós faríamos coisas maiores do que Ele. E Jesus fez muitas coisas, né? A Bíblia não conta, não relata todas as coisas que o Senhor fez. E Ele ainda diz que nós faríamos coisas maiores. E em Jesus, e através de Jesus, nós podemos vencer as nossas tempestades e caminhar sobre as águas. Enquanto Pedro caminhava com Jesus, mesmo sobre as águas, em meio àquela tempestade ali, o medo devagar ia indo embora. Ele caminhava com seu amigo, ele caminhava com seu mestre, ele caminhava com o seu Senhor. E aí, quando eles chegaram lá no barco, a palavra de Deus diz que a tempestade passou. Então, ao caminhar com Jesus, a gente vai no meio de toda aquela turbulência, o Senhor vai fazendo, vai realizando, vai tirando o nosso medo, vai resolvendo as nossas situações. E quando a gente menos espera, a tempestade passou. Ao caminharmos com Jesus ao lado, diariamente, como eu já falei, em momentos de solitude, em momentos de lutas, em momentos de alegria, no meio de muitas decisões, problemas com os nossos filhos, com nossos maridos, esposas, problemas no trabalho. Cada passo que a gente dá e cada passo que a gente der com Jesus, as coisas vão se alinhando, os problemas vão se resolvendo, vamos aprendendo primeiro a olhar para o Senhor no nosso dia a dia, e aí o nosso dia a dia passa a ser um testemunho diário do amor e da bondade de Deus. As pessoas ao nosso redor vão vendo os nossos problemas sendo solucionados, a gente com fé, a gente crendo no Senhor, acreditando nesse Jesus que a gente conhece, nessa voz que a gente pode descansar, nessa voz que a gente pode entender um comando, saber o que fazer ali na hora daquela situação, entender o que nós podemos deixar de fazer, ou buscar, ou até mesmo quando fazer, né? E essa voz vai nos ensinar a caminhar sobre as águas. Quando a gente precisar, no meio de uma grande tempestade, a gente precisa viver o sobrenatural, nós vamos ouvir aquela voz e nós vamos ir andar sobre as águas. Hoje, Jesus, ele te convida para caminhar com ele. Essa é o ponto chave dessa palavra. O Senhor quer que você caminhe diariamente com ele, no seu ordinário. Antes de você trabalhar, você fazer uma oração, consagrar o seu dia ao Senhor, a sua devocional, o seu estudo da palavra, todos os dias você estudar e conhecer a palavra do Senhor, aprender sobre quem é Jesus, aprender também a mente de Cristo, quais são os atributos do Pai, quem o Senhor é, porque você vai identificar no meio de uma situação, esse é o meu Pai. Ou você vai dizer, essa voz não vem do Senhor. E aí, nós vamos viver coisas extraordinárias com o Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Muito obrigado porque nós podemos confiar no Senhor.
nós podemos, Pai, abrir os nossos ouvidos e ouvir a sua voz. Mas, Pai, muito obrigado, porque através de Jesus nós temos um livre acesso ao Senhor e nós podemos conhecer o Senhor. O Senhor tem nos dado a tua palavra, o Senhor tem nos dado o Espírito Santo do Senhor para nos conduzir, para falar aos nossos corações, para nos ensinar. Ah, Pai, muito obrigada. Muito obrigada porque nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos entender, Senhor, o seu comando, a sua voz doce e suave. Muito obrigada, Pai. Eu te peço, Pai, continue conosco, em nome de Jesus. Amém.